Olá, pessoal, tudo bem com vocês? E hoje, na nossa aula de Geografia, hoje, dia 18/5, terça-feira, o que vocês vão fazer? Vocês vão escrever a data de números no caderno de Geografia e lá no livro também, tá? As atividades nós vamos fazer na página 26, 27 e 28. Vamos lá? Semana passada, né, na nossa última aula de Geografia, nós vimos aí os gráficos de barra e esse de disco, lembram? E vocês fizeram a atividade para completar as frases, né? Os municípios que têm maior população rural e o maior população urbana, não é isso? Agora, na página 27, o que nós vamos ver aqui na página 27? A representação numérica da população. O número de habitantes de um município pode ser representado em tabelas e gráficos. Observe, na tabela abaixo, as informações sobre a população de um município brasileiro. Vamos ver? Qual é o município? São João do Sul. Onde que fica São João do Sul? Lá em Santa Catarina. Esta é a sigla do estado. S de Santa, C de Catarina, ok? Qual é a população total? Em que ano? No ano de 2010. Então, tinha uma população de 7.002. E a população rural? Também no ano de 2010, qual que era? 5.430. E a população urbana, ou seja, o pessoal que vive na cidade, em 2010, viu, pessoal? Então, a população urbana em 2010 era de 1.572. Onde que a gente acha esses números? Lá no site do IBGE. O IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, eles pesquisam no Brasil inteiro o número da população de cada cidade, de cada estado, seja população rural ou seja população urbana. Então, eles fazem essas pesquisas e hoje em dia, né, é mais fácil, tem lá no site. Então, é só a gente acessar para saber o número exato da população de um determinado município ou uma determinada cidade. Veja a seguir o gráfico de colunas construído com base nas informações apresentadas na tabela acima. Observe o que cada parte do gráfico informa. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o nome do gráfico, né? População de São João do Sul, em Santa Catarina, no ano de 2010. Aqui do lado eu tenho as legendas. Por que legendas? Porque os gráficos, a maioria apresentam cores. Então, através das cores, eu sei se é uma população rural ou se é uma população urbana. Então, este gráfico usou o verde para a população urbana e o vermelho para a população rural. O que mais que eu consigo ler neste gráfico? Observem. O eixo vertical, ou seja, esta linha reta, ele nos auxilia a identificar o número de habitantes indicado em cada barra. Observe que ele vai do 0 até os 7.000. Então, eu vou de 0 e o meu máximo é 7.000. Então, eu vou do início ao fim, né? E aqui eu posso colocar, ó, essas faixas de números. Então, eu vou do 0 ao 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, até chegar aos 7.000. O que mais que me fala? O que mais que o gráfico me mostra? As colunas verticais nos mostram a informação numérica representada. A altura de cada coluna informa a quantidade de habitantes no espaço rural e no espaço urbano do município. Como assim? Observem que aqui, ó, eu vou do 0 um pouco acima dos 5.000. Eu não chego na metade, né? Porque a metade aqui entre 6.000 e 5.000, a diferença dos dois é 1.000. A minha metade seria quanto? 500. Então, eu teria que ter 5.500. Aí seria metade. Observe, se a gente pegar uma régua, ele está um pouquinho abaixo do 500. Por quê? Porque é 5.430. Então, eu não cheguei no 500. Por isso que eu não estou no meio certinho, viu? E aí, eu coloro toda essa barra, né? Ela é toda colorida para nos indicar a quantidade. Aqui, ó, ela vem nessa direção. Você pode até dizer assim, ó, é aproximadamente 5.000 habitantes da população rural, não é isso? Ou seja, ele pode passar um pouquinho ou pode chegar perto um pouquinho. E o que mais que me informa o gráfico? No eixo horizontal, lembra que eu falo para vocês que o horizontal é deitado? Então, é este aqui, ó, é a linha do horizonte, essa linha reta deitada, né, no popular, né? Então, nesse eixo horizontal, nós podemos verificar que o gráfico está representando duas classes. Quais são essas duas classes? A população rural e a população urbana de um município. Então, em vermelho eu tenho a população rural, ó,
Observe que tem a legenda, né? Então, a legenda, ela nos ajuda a identificar melhor. Então, todo de vermelho é a população rural do município de onde? De São João do Sul, lá em Santa Catarina. E aqui, ó, em verde, nós temos a população o quê? Urbana. Qual é o valor? Qual é a quantidade? Observe que ela passa um pouquinho da metade. Por quê? Porque eu tenho 1.572. Então, eu tenho um pouquinho a mais de 500, não é isso? E de onde que foi tiradas essas informações? Lá no site do IBGE, tá bom? E agora vamos lá na página 28. Aqui na página 28, nós temos algumas atividades. Vamos lá? Número 1. A tabela a seguir apresenta a população rural e a população urbana de alguns municípios brasileiros. Observe-a. Depois, responda às questões a seguir. Vamos ver a tabela? Eu tenho município, eu tenho nomes deles, né? Os nomes deles e o estado a que eles pertencem. Aqui nós temos a população rural e aqui a população urbana. Todas as duas quantidades no ano de 2010. Então, lá no município de Canudos, na Bahia, nós tínhamos, em 2010, 7.034 habitantes na população rural, 8.698 habitantes na população urbana. No Recife, em Pernambuco, eu já não tenho nenhum morador na zona rural, eu tenho 0. E na população urbana? 1.537.704 habitantes. E em Camboriú, em Santa Catarina, nós temos na população rural 3.130 e na população urbana 59.231 habitantes. Em São José de Ribamar, lá no Maranhão, quantos habitantes eu tenho na população rural? 125.336 habitantes. E na população urbana, eu tenho 37.709 habitantes. E em Teresópolis, no Rio de Janeiro, a população rural nós temos de 17.539 habitantes. E a população urbana nós temos de 146.207 habitantes. De onde que eu tirei esses dados, estes números? Lá no site do IBGE. Aqui vem, logo abaixo, sempre, fonte de pesquisa, ou seja, onde foi pesquisado, né, no site do IBGE. Agora, o que nós vamos fazer? Analisando a tabela acima, responda às questões a seguir. Letra A. Qual município possui a maior população urbana? E aí vocês vão escrever o nome do município, tá? Letra B. Em qual município a população rural é maior que a população urbana? E aí vocês vão olhar ali na tabela e vão escrever o nome do município, tá? Não precisa colocar a quantidade de habitantes, não, tá? Somente o nome do município. Letra C. O que há de diferente entre os dados de Recife e os dados dos demais municípios apresentados? O que vocês acham que tem de diferente? O que você pode concluir sobre isso? O que você pode me dizer que não tem em Recife? Ó, uma dica, hein? Número 2. Marque V para a frase verdadeira e F para a falsa. O município de Teresópolis, no Rio de Janeiro, tem população rural maior que o município de Camboriú, em Santa Catarina. Todos os municípios da tabela apresentam uma população rural. O que vocês acham? No município de Canudos, lá na Bahia, a população urbana é menor que a população rural. E aí vocês vão colocar CV, se for verdadeiro, né? Ou F se for falso. Tá ok? Tirem as fotos, me enviem e um grande beijo e até a próxima aula.